Oi, gente. Então, como vocês escolheram, nós hoje vamos conversar sobre alguns aspectos de alimentação. Eu pensei em conversar com vocês sobre a escolha do alimento na hora que nós desejamos favorecer a função de alimentação de uma forma adequada. E aí nós vamos pensar na criança que tem dificuldade de aceitar os alimentos. A escolha do alimento, ela vai depender de que nível de dificuldade essa criança apresenta. Se essa criança apresenta engasgos, tosses, ou ela engasga com determinada consistência, nós temos que fazer uma graduação do alimento, que vai desde o pastoso até o sólido. Interessante pensar que muitos pais imaginam que o alimento sólido ele é super difícil, mas o semissólido é muito mais. Por quê? Porque a criança ela aprende a desenvolver as funções uma de cada vez. Primeiro, ela por ter uma fisiologia para isso, ela vai amassar o alimento. Ela faz fazer movimentos apenas de forma vertical. Para isso, ela vai usar mamadeira ou o peito, né, que é o mais adequado quando possível, ou o copinho, e depois, posteriormente, quando o lábio tem condições de trabalhar, a colher. E nessa colher, ela vai receber o alimento pastoso. E depois que ela passa pelo pastoso, ela vai começar a comer pedaços de frutas, comer pedacinhos. E aí depois a gente vai agregar a variabilidade de alimentos. Então a gente vai misturar as texturas. Quando isso acontece, a criança pode vir a se atrapalhar, porque ela tem que lidar com o movimento do pastoso, com a rotação de mandíbula da mastigação. E isso, às vezes, para ela é bem difícil. Existem alimentos com diversas texturas diferentes. E para cada tipo de textura, eu tenho um movimento e eu tenho uma preparação. E se por algum momento eu me atrapalhar, eu posso me engasgar ou eu posso recusar. E essa recusa, mesmo não sendo engasgo, pode ser entendida pelos pais como uma situação de risco. E esse alimento vai passar a ser evitado. Só que tem situações que a gente não pode passar muito tempo sem oferecer. E é nesse caso que essa criança precisa ser reabilitada. Em outras situações, a criança tem recusa alimentar porque ela tem problemas sensoriais. Ninguém sabe por quê, mas ela tem recusa a determinados cheiros, sabores, texturas e formas de apresentação da comida. Às vezes ela tem uma história de refluxo, ela tem uma história de problemas respiratórios e comer não é uma coisa legal. É uma coisa que dá desconforto, dor, né? Comer lembra dor. E aí a gente precisa avaliar a hora e como é que nós vamos intervir. A escolha do alimento, ele vai depender da condição de resposta que a criança puder dar. E é muito importante entender também que a gente não pode forçar uma situação fisiológica que a criança não tem condições de fazer. Ela não tem recusa porque ela quer. Ela tem recusa porque ela pareia esse alimento com alguma coisa que incomoda ou porque sensorialmente ela não tem condições de fazer aquilo. E a gente na reabilitação, a gente tem que ser realista. E a gente tem que entender que tem que haver passos muito lentos. Por quê? Porque além dessas questões de recusa, isso desenvolveu nela problemas comportamentais. E problemas comportamentais a gente resolve gradualmente. E aí eu vou começar a fazer algumas indicações, algumas orientações para vocês que podem coincidir com o que vocês estão esperando e caso não, vocês podem continuar questionando para nós. Primeira coisa, se seu filho tiver uma dificuldade na graduação do alimento, você vai ter que aos poucos aumentar essa complexidade,
observando a quantidade de alimentos que é oferecida. Outra coisa, a mastigação requer movimentos laterais, de lateralização de língua, abertura e fechamento de mandíbula. Então, se seu filho não sabe mastigar e você coloca um alimento sólido para ele vai morder, vai amassar, não vai triturar de forma suficiente e ele pode realmente se engasgar. Então, o ideal é que a gente ensine a criança mastigando, colocando o alimento na região dos molares ou pré-molares. Dessa forma, ela vai aprender a fazer essa rotação e a língua, do ponto de vista lateral, vai sentir esse movimento e vai começar a fazer o movimento de lateralidade. Obviamente, a gente vai usar alimentos que derretam, alimentos secos, alimentos derretíveis, como a gente chama. Por quê? Porque à medida que ela vai fazendo o movimento lateral, esse alimento vai dissolvendo e ela vai engolindo. Essa é uma forma. Mas vamos dizer que essa criança ela desenvolveu um horror, um problema comportamental seríssimo. Ela não pode nem lidar com isso. Então, a gente tem 2 pontos. A gente tem o ponto orgânico e o do comportamento. O que nós podemos fazer com o comportamento é o que eu falei da vez anterior, da previsibilidade. Então, eu posso usar um suporte visual para a criança entender quantas colheres ela vai ter que comer e até o tamanho da colher. Então, por exemplo, hoje você vai comer só uma colherzinha de arroz. Quando acabar a colher de arroz, você vai poder comer o que você quiser. Então, o que é que a gente está dando a ela? Uma previsibilidade do que ela vai querer, do que ela vai ter que fazer como demanda e depois a gente pode apresentar, eu vou fazer de conta aqui, alguma coisa que ela pode querer também no suporte visual. A gente pode também dar a ideia de colher pequenininha, mas essa colher ela vai aumentando e vai ficando uma colher grande. E a gente pode usar também uma outra dica, outra estratégia que é a apresentação para ela de um item de alta preferência. Vamos dizer que isso aqui seja, sei lá, um chocolate, vou dar um exemplo. E antes, um de baixa preferência, que vai ser uma maçã, por exemplo. Então, quando você comer uma colher pequenininha de maçã, você vai poder ganhar o seu chocolate todinho. E aí, gente, a quantidade tem que ser muito pequena mesmo. E a gente precisa entender o que vai ser essa demanda. Por quê? Primeiro, a gente não quer que a criança vire aversiva totalmente. Segundo, se a gente perde o controle dessa situação, o problema da criança vai aumentar. Então, a gente vai ter mais problemas. Não preciso dizer o quanto é importante a interação com o alimento. Essas são algumas dicas com relação a comportamento e a padrão de mastigação. Mas a criança lidar com o alimento, participar, tolerar, interagir, é fundamental, né? É fundamental. Ela precisa ter essas experiências. Durante a semana, nós vamos continuar falando sobre essas dicas. E aí vocês podem também, durante a semana, ir perguntando e a gente vai procurar e elaborando esses assuntos, dessas dicas para vocês, a partir dessas dúvidas que vocês vão tendo. Eu sou a Adriana, do Comunicando Entre Três.